Pessoal, bom dia novamente. Estamos começando aí o nosso quinto dia da Semana da Segurança, fechando já a Semana da Segurança aqui para o YouTube, né? O pessoal que está conectado. Queria agradecer a presença de vocês. Tem gente aqui que veio em todas as palestras, né? Então, para nós, assim, é enriquecedor, né? A gente vê o empenho do pessoal, o engajamento de todos que participaram aqui com a gente, o retorno que a gente teve, né? Foi muito bom. Então, a gente já agradece. Então, hoje, o nosso encerramento não podia ser diferente, né? A nossa abertura foi com o Grupo Malve, o nosso encerramento também vai ser com o Grupo Malve, é o nosso colega aqui de segurança da informação. A palestra é Além do Corporativo, Protegendo o que Importa, com Fernando Balducci. O Fernando atua como analista de segurança da informação Blue Team aqui no Grupo Malve, possui mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia e mais de 3 anos focado em segurança da informação, graduado em tecnologia de redes de computadores, tem MBA em gestão de TI e certificações importantes na área de cibersegurança e tecnologia em geral. Então, Fernando, deixo contigo aí a palavra. Sucesso aqui na apresentação, o palco é teu. Oi, agora sim. Obrigado, Flávia. Pessoal, só fazendo um complemento aqui, então, né, a apresentação que a Flávia já fez. O pilar de Blue Team, ele cuida da defesa cibernética da empresa. Tá? E eu estou com a nobre missão aqui, então, de trazer um conteúdo para vocês, né, depois dessa semanada aí de gente fera que veio trazer palestras, né. O tema aqui vai ser mais prático, tá? A ideia é a gente pegar o gancho, inclusive, do que a gente aprendeu aqui, viu, né, que os golpes e os ataques cibernéticos hoje, eles não estão só focados em empresas, né, ou muito menos coisa de cinema, né? A gente também, né, no nosso pessoal, na nossa casa, a gente também está suscetível a ataques e golpes, né, como a gente tem visto muito. Então, a ideia aqui é a gente explorar algumas situações reais, alguns fatos, tá? Trazer algum pouquinho de conceito e trazer prática mesmo, dicas, tá? Para vocês no dia a dia. Começar aqui, eu trouxe 4 exemplos de como a gente pode sofrer um ataque hoje, né? São exemplos mais macros, tá? Mas a gente sabe que tem aí o roubo de identidades, né? Que hoje os criminosos utilizam aí seus dados roubados para cometer vários crimes, né? Comprar em sites, abrir contas bancárias, enfim. Phishing, né? Que a gente também já abordou muitas vezes aqui, mas vale o reforço, né? Os e-mails falsos fazem você clicar em link malicioso ou baixar arquivos também danosos para os seus computadores, para os seus dispositivos. O ataque de ransomware, né, que é aquele malware que faz a destruição, né, que sequestra seus dados, pede resgate, você fica sem quase nada. Ou nada mesmo, né? E vazamento de dados, né, que a gente, na verdade, a gente não tem muito controle nessa questão, né? O vazamento de dado, ele geralmente ocorre por uma empresa que vazou o teu dado, né? E aí, a partir desse vazamento, existe o cometimento de crimes. O que a gente pode fazer nesse caso é quando ficar esperto nas notícias, né? Quando a gente ouvir ou ver que uma empresa vazou dados, né? Você ir lá e remover suas informações, descadastrar e tal. Alguns dados recentes, né, pessoal? Isso aqui é normal hoje, a gente abrir sites de tecnologia e diariamente a gente vê esse tipo de informação, né? Então, só queria até destacar alguns aqui. O ransomware, que rouba credenciais no Chrome, isso aqui é também bem recente, né? E um aqui que o Brasil é o segundo mais vulnerável a ataques, né? Entre todos os possíveis métodos, né, que foi elencado, por que o Brasil está nesse ranking, um deles é a baixa taxa de conscientização dos usuários, tá? Então, por isso o Brasil é alvo hoje, é o segundo, na verdade, como mais vulnerável a de ataque hackers, tá? Então, aí tem outras informações, roteadores, né, que a gente usa em casa, dados de 135 mil clientes foram vazados do banco, isso aqui é bem recente, tá? Passar aqui. E aí, pessoal, eu trouxe algumas situações reais aqui, tá?
Talvez alguns não lembrem aqui do caso da Carolina Dickmann, né, que aconteceu há mais de 10 anos. Ela levou o computador dela para fazer manutenção, pegaram as informações dela, que tinham fotos íntimas dela dentro do computador, tentaram extorquir ela não aceitou a extorsão e vazaram as fotos dela na internet, né? A partir disso, saiu uma lei, né, que incluiu esse crime, né, como um crime, na verdade, na lei brasileira, tá? E aí ali já começou a se falar de dados pessoais, os cuidados que a gente deveria ter, né? Tem também um tema aqui de um humorista, que eu vi a reportagem dele, ele falando de quão traumático foi a semana que ele ficou com o WhatsApp dele clonado, né? Ele não conseguiu falar com os contatos dele, com os clientes, né, com os produtores e tal. Então ele explicou como foi nessa semana que ele tentou para restaurar o WhatsApp dele. Opa, desculpa. Para restaurar o WhatsApp dele e tal. E aí tem outros aqui famosos também, né? Marina Rui Barbosa, tal, influencers que tem conta hackeada. Até tem um que o Alex sempre traz aqui, né, da rádio aqui da região, que esses dias também teve o Instagram hackeado, né? Eles não conseguiam fazer promoções, não conseguiam fazer sorteios por conta desse transtorno, né? Mas qual é o tema aqui, né, pessoal? O que é que a gente precisa pensar aqui, né? Que ninguém está suscetível, todo mundo está suscetível a esse problema, né? A essa invasão ou um ataque cibernético. Isso acontece com pessoas famosas, imagina com a gente, né? Que tem mais poderes, assim, vamos dizer assim, condições para se proteger. E aí, como é que a gente faz para se proteger, né? Aí a gente vai entrar aqui nos termos mais práticos e tal. Olha, lá vem o cara falar de senha de novo. Meu, eu não aguento mais. Semana inteira falando de senha. Mas vamos lá, né? A senha é a porta de entrada, né, gente? Mas eu queria fazer uma provocação aqui. Nós temos duas senhas aí, né? Meu cachorro ama jogos de tabuleiro e uma senha bem legal aí com caracteres, letra maiúscula, minúscula e letra. Qual dessas duas vocês acham que é mais forte, que é melhor? A segunda? Primeira, a segunda? Quem acha que é a primeira é um contraponto. Quem acha primeiro aí? Opa. Eu acho que a primeira ganhou, né? Tá, beleza. Pessoal, na verdade as duas são boas, tá? As duas são legais, tá? Mas o que eu quero trazer aqui, na verdade, é o seguinte: é que uma senha, para ela ser boa, ela não precisa ser uma senha que seja complicada, que eu não consiga lembrar. Uma senha, ela pode ser uma senha de frase, como essa daqui mesmo, tá? Ela conecta histórias por uma frase. Ela cria a história porque conecta algumas palavras, né? Claro que eu não vou usar ali o nome do meu cachorro, né? Ou coisas reais minhas, né? Só coisa abstrata aqui, tá? Mas só trazendo aqui então um parênteses, né, pessoal? A senha do meu cachorro ama jogos de tabuleiro, que é uma senha boa, forte. Ela demoraria num computador normal desse caseiro aí 10 mil séculos para ser quebrada, tá? Já a outra senha, que também é boa, 3 mil, um pouquinho mais de 3 mil séculos para ser quebrada. Tá? Então, de novo aqui a provocação, né? Eu não preciso. Oi? A primeira ela é melhor, exatamente. A primeira é melhor. Tá? Se vale esse prêmio, né? O Vitão já. Então tá. Pessoal, aqui uma outra dica para vocês, uma sugestão, né? Se vocês usam senha no navegador ou alguma anotação local, um TXT, eu encorajo vocês a pararem de usar agora mesmo, tá? Inclusive a gente viu lá o ransomware, né, que rouba credenciais, mas antes mesmo do ransomware, né, para roubar uma senha do credencial hoje do Chrome é muito fácil, né? Ele tem uma criptografia, mas é bem simples de quebrar. Então, quem faz isso hoje, eu aconselho a parar de usar, tá? E uma senha diferente para cada site. Pô, mas o cara vem falar aqui de senha diferente para cada site, eu tenho que ter uma senha de frase, haja frase para tudo isso, né? Como é que eu faço uma senha diferente para cada site? Como eu posso ter isso, né? Quem me ajuda com isso? Aí eu posso ter um cofre de senha, que a gente também já falou aqui várias vezes, mas não vale a pena reforçar, né? O que é um cofre de senha, um gerenciador de senha? Um gerenciador, ele é um programa, né, que ele armazena todas as suas senhas de modo criptografado. Isso significa que você vai ter uma senha apenas para abrir aquele programa, onde ele vai listar todas as suas informações de senhas. Tá? Esse Bitwarden, ele também já foi citado aqui em alguma palestra, né, mas vale a gente trazer novamente ele.
Eu uso, tá? Várias pessoas utilizam aqui. É um software open source, ele é free, tá? O legal dele, o que acontece, né? Algumas licenças free de software, elas permitem que você utilize em apenas um dispositivo, ou no meu tablet, ou no meu celular, ou no meu notebook. Esse cara aqui, ele é um multidispositivos, quer dizer que eu posso ter a mesma conta, o mesmo software em todos os meus dispositivos. Isso é uma questão muito prática, né? Porque às vezes você está aqui querendo a senha no celular, tem que ir lá no notebook, abrir, pegar. Isso até desencoraja a gente a ter esse software aí, né? Então, basta aqui acessar o site, né, pessoal? Fazer um cadastro bem simples ali, nome e e-mail. Aí vai ter uma senha mestra, que essa senha você não pode esquecer, né? Essa é a senha do seu cofre, que inclusive dá para ser aquela senha de frase, né? Nos iPhones hoje já tem tá aqui em passwords, mas é os senhas, né? Ele já tem um cofre similar ao Bitwarden, né? Então, quem tiver aí o Apple não precisa nem do software terceiro, já tem embarcado na própria plataforma. O Samsung também já tem uma plataforma de senha, que é o Samsung Pass, tá? E o que eles têm em comum, desses que a gente citou agora? Ele tem a verificação de credenciais vazadas, né? Então, eu tenho o poder de saber se a senha que eu estou usando é fraca, ok, também vai me avisar, mas se ela foi vazada em alguma plataforma, ela está na internet disponível aí. Então, a primeira ação que eu vou fazer quando acontecer isso é ir lá e trocar minha senha ou detectar onde que eu usei aquele e-mail para poder remover aquela minha conta ou trocar minha senha, né? E aí, pessoal, para quem gosta de salvar coisa no Chrome, é legal que essas soluções aí, elas têm o autocompletar. Então, você baixa lá uma extensão no Chrome, tá? Quando você fizer um cadastro num site que tem um formulário de usuário e senha, ele já vai pedir para você, você quer salvar no seu cofre? Quero, beleza. Já dei um sim lá, salvar. E aí, quando você acessar de novo esse site, ele já vai trazer essas informações para você no autocompletar ali, tá? Pelo menos as senhas vão estar no cofre e não no Chrome. Aí eu tenho uma pergunta para vocês, para a gente encerrar a questão aqui do cofre de senhas, né? Vocês acham que as senhas da empresa, né, hoje, dos acessos que eu tenho na empresa, eu devo guardar no meu cofre pessoal? Isso aí, pessoal, não, né? Porque as empresas, elas têm ferramentas para isso, né? Elas têm ferramentas hoje corporativas para gravar as senhas e guardar credenciais de sistemas críticos, tá? Então, aqui a gente está falando de novo, né, pessoal? Coisa pessoal, né? Para a gente se proteger aí no dia a dia. MFA em tudo. Pô, de novo, o que é MFA? O que é 2FA? Antes de falar o que é 2MFA, eu só queria trazer para vocês um tema aqui, que em 2022 se falava o seguinte: as senhas já não são mais seguras, o MFA é obrigatório. Tá? Então, imagina se lá em 2022 já se falava isso, hoje em dia, então, só ter senha não vale mais para nada. Tá? O que é? É um fator duplo de autenticação, ou seja, a gente costuma dizer o seguinte: é uma senha mais alguma coisa. A senha é o que você sabe e mais alguma coisa é o que você tem ou o que você é. E aí pode ser o seguinte, pode ser um SMS, um e-mail, que é algo que você tem, certo? Um aplicativo autenticador, que tem ali as funções de alterar esses códigos aqui, né? São aleatórios randômicos, que é algo que você tem também. E o reconhecimento facial biométrico, que é algo que você é, tá? Esse é o conceito do que você é. E a chave de acesso, igual esse pinzinho aqui, né? Que também é um dispositivo de MFA para destravar e desbloquear acessos, tá bom? E aí, como a gente também já abordou esse tema, né, pessoal, o SMS hoje não é recomendado, caso aí você tenha um clone do seu SIM, o atacante ele pode obter aí o acesso, interceptar esse 2FA, essa segunda autenticação, e aí você ser prejudicado, né? Você acha que está seguro e na verdade não está, tá? Mas assim, fica aí, né, a provocação, MFA em tudo, tá? Tudo que puder ser ativado MFA, ativem, tá? E aí, então, a máxima aqui, mesmo que uma senha seja comprometida, ainda assim vai ter o segundo fator, que vai lá e vai perguntar para você se é você mesmo que está tentando acessar. Ontem à noite, inclusive, foi falado bem forte esse tema, né? Com dicas com analogias bem legais. Aqui, de modo geral, tá, pessoal, não é receita de bolo, né? Mas todo aplicativo ou site da internet que tem uma plataforma, que tem um suporte a 2FA, vai ter mais ou menos essa carinha aqui, né? Você vai
provavelmente ter lá uma área de segurança, né? Uma página de segurança e privacidade, e lá vai dizer, encontre autenticação em 2 fatores, verificação em 2 etapas, MFA, 2FA, cada plataforma chama de um jeito, tá? Mas o importante é vocês entenderem esse conceito, né, e saber que as plataformas têm isso, tá? Vocês tem um guia aqui, acho que até não sei se vai travar ali acho que vai, né? Não? Tem um código aqui, vai levar vocês para um guia, tá? Tem todos os... Bora. Sim. Tá público, ele vai acessar. Uhum. Então pode ler aqui o código QR, ele tem um guia de todas as plataformas, todas mesmo, tá? Pelo menos as que estão aqui, tá? De como fazer a ativação do MFA, tá? 2FA. E aí a gente indica aqui, né, pessoal, que a gente também utiliza, tá? No nosso dia a dia, o Microsoft Authenticator e o Google Authenticator, tá? Passwordless é um conceito de sem senha, né? Traduzindo para o português aqui, um sem senha. O que é? Quando você tem um app lá, os sites hoje em dia ainda não têm esse recurso, né? Eles estão desenvolvendo isso ainda, isso é algo novo, é um conceito novo. Mas os apps hoje em dia, quando você já cadastra e coloca a senha para acessar, ele já pede, você quer desbloquear com a biometria, com a sua facial? A partir do momento que você faz isso, você já está usando esse conceito aqui. Tá? Você ainda tem a segunda autenticação, que é a senha. Né? A sua senha vai ser o segundo fator, mas o passwordless é algo que você né? Que é a sua facial, a sua biometria. E aqui, né, pessoal, como não criar senhas, também foi amplamente falado, né, sobre isso. Tivemos aqui, inclusive, laboratórios, né, mostrando como é fácil roubar senha, né? Mas aqui não vale a pena de novo reforçar, né? Senhas numéricas, né? Então aqui só um exemplo de algumas senhas que peguei na internet aqui de como o pessoal utiliza, né? Sequências do teclado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Na demonstração que foi feita aqui, uma senha dessa é segundos para ser quebrada, para ser descoberta, né? Tanto que quando você coloca uma senha de caractere aqui, nessa sequência, não precisa nem de um software para tentar quebrar isso, né? É bem óbvio. Datas especiais, placa de carro e nomes, né? Pessoal, isso aqui, ó, tá público, tá? É só fazer uma pesquisa no Google que tá tudo certo, né? Não tem nada para esconder aqui, tá? Então isso aqui tá tudo público e o atacante ele vai fazer essa investigação, né, para conseguir obter informações suas. Foto com o carro, né, pessoal? O pessoal deixa a placa ali, né, anota e tal. E muita gente usa a placa de carro na senha. Então, também é outra evidência aí que evitar, né? Número próprio, telefone e documento também é outra informação que você pesquisar no Google ali, né? CPF e RG, você consegue obter essa informação facilmente das pessoas, tá? Eu só ocultei aqui, tá, pessoal? Mas tem o nome da pessoa, já o CPF, CNPJ, tá tudo aí. Vocês viram também lá com a demonstração ontem, né, com o prefeito da cidade aí, como foi fácil, né, obter informações dele, tá? Reutilização de senha, né, pessoal, não é indicado, então o cofre é justamente para isso, né? O cofre ele vai gerar senhas múltiplas, né, para qualquer plataforma. Opa, acho que ficou uma sujeirinha aqui. E só para complementar, então, né, pessoal, geradores de senha podem ajudar. O Bitwarden tem isso, né? Os senhas, o Samsung PES também tem, que é gerador. Né? Então, você vai achar um botãozinho lá embaixo, que é gerar senha. Preciso criar uma senha. O site exige que eu tenha uma senha de 20 caracteres, que mescle tudo isso aí, ó. Maiúscula e minúscula, tenha caractere, letras. Então, eu marco ali as opções que eu quero, mando gerar, ele vai criar uma senha para mim. E aí, dali, eu já consigo salvar no meu cofre e já deixar guardadinho, tá? Outra dica também é online, né? A gente tem vários hoje. Como a gente está falando do Bitwarden, que eu trouxe o Bitwarden mesmo, tá? Mas tem outros. Se pesquisar ali no Google, tem do Kaspersky também. Gerador de senha, tá? Às vezes não tem acesso ali ao gerador no aplicativo, pode ir online e pesquisar também, tá? Aqui alguns golpes conhecidos. Devido ao tempo, a gente não vai, né, conseguir abordar todos eles, né? Mas eu queria só passar aqui, então, o que está evidente hoje, né, com relação a golpes. E já deixar também esse link para vocês, tá? Se vocês quiserem mais informações sobre esses golpes, inclusive como se proteger deles, né, informando como é e tal, pode acessar esse link. Ele vai levar vocês para a polícia do estado de São Paulo, né? Lá eles geram documentos atualizados, inclusive, né?
com relação aí à proteção cibernética, tá? Então, nós temos aí boleto falso, fraudes bancárias, sextorção, clonagem do WhatsApp, ransomware, golpe do amor, site de compras fraudulentos, ofertas de trabalho e golpe do Pix. Quem aqui nunca sofreu um golpe desse, né? Quem já sofreu? Boleto, inclusive, a mal perdeu o processo. Tá? Teve que pagar, né? É porque não tem como provar, né? Eu já, no golpe do Pix. Doeu o bolso. Aí, ó. Complicado, né? Então tá, pessoal, acesse o link lá. Tem muitas dicas legais, tá? E aqui também a gente já falou sobre sistemas aqui várias vezes, né? Só aqui, então, reforçando, né, pessoal, esses 3 aqui, eles utilizam uma técnica de engenharia social, né, para obter informação sua, né? Seja uma informação importante da empresa ou sua mesmo, seu usuário e senha, tá? Então tem o phishing, né? Que é o e-mail falso. Chega lá para você, clica aqui, a sua conta precisa ser atualizada, coloque suas informações ou baixe esse arquivo aqui para de boleto, né? E às vezes não é um boleto também. O phishing, que é aquela ligação do call center, né? 0800, que a gente recebe diariamente, né? Dizendo que você está com uma conta em aberto ou que você tem algo a receber e tal. Passa no banco ou liga no 0800 para você receber ou averiguar, tá? E o smishing, né, que é por SMS, né? Quem nunca recebeu aqui um SMS dizendo que ganhou uns trocados, né? Isso aqui vem direto, né, pessoal? Aí só clica ali para receber, e aí você vai receber um presentinho, né? Como a gente já falou aqui, né? Em outras. E aqui, só para a gente fazer uma temática, né, do phishing, só para a gente entender, né, o que é o phishing ou não é. Vamos analisar um e-mail aqui do Spotify que recebi. Passei o mouse ali e olhei esse link. wl.spotify.com, beleza. Vamos avaliar outras coisas. Bom, eu tenho uma conta no Spotify? Bom, beleza, eu tenho conta no Spotify, então é certo que eu deveria receber mesmo. Ok. Erros ortográficos. Outra coisa, pessoal, ataques de phishing geralmente tem erros crassos de português, tá? Uma coisa assim grosseira mesmo, tá? Então, às vezes tem essas informações também para a gente pegar ali no conteúdo do e-mail. Nesse caso aqui, aparentemente não tem nenhum erro, tá tudo certo, né? E eu já tenho conta no Spotify, né? Tô comentando aqui. E não é uma regra, mas possuir a conta na plataforma. Ora, se eu tenho a conta no Spotify, eu tenho que ter uma conta para acessar a plataforma. Então, se está pedindo para eu atualizar dados, obviamente eu tenho que clicar para atualizar dados. E aí eu passei o mouse em cima do atualizar dados e eu vi que o link é wl.spotify.com. A princípio, é o site do Spotify. Na opinião de vocês, esse cara aqui é um phishing ou não? Então é um phishing. A lógica é que seria um phishing, né? Boa. Quem acha que não é? Levanta a mão aí. Não. O Helder entregou o jogo, hein? Pessoal, não é phishing, tá? É um link seguro, tá? Então, assim, eu fiz um monte de... Tudo bem. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Do Mercado Livre. Eu recebi um e-mail do Mercado Livre. Beleza. Detectamos um acesso à sua conta. Isso acontece bastante, né? Vamos lá. Vamos avaliar esse cara. E-mail identificado como spam. Não é regra, às vezes acontece do e-mail legítimo para o spam. Mas aqui já está no spam. Então já é um alerta para mim. Está no spam, vou cuidar. Beleza. Origem do e-mail. Bom, está escrito aqui, informe@mercadoapp-digital.com. Aí tem um mercado ali, mas não é Mercado Livre, tá? Inclusive, na plataforma, eles falam o seguinte, ó, no site do Mercado Livre, o Mercado Livre, né, orienta os clientes que o e-mail da empresa é @mercadolivre.com.br. Então, já tem coisa estranha lá no endereço, tá? Passei o mouse em cima do link, deixei o mousezinho lá, e veio esse link aí, ó. Esse IP, esses monte de números aí, Google Content, tá? Não tem nada a ver com o Mercado Livre, né? O que na opinião de vocês, isso aqui é phishing ou não? Esse é phishing, né? Esse é phishing sim, com certeza. Alguém aqui já ouviu falar de OMG Cable? OMG Cable.
Em 2019, ele foi considerado o cabo mais perigoso do mundo, tá? Ele atacou, na verdade não atacou, né? Ele foi desenvolvido pelo Lightning, né? Da Apple, né? O cabo da Apple. E na verdade o que acontece aqui, tá? Na verdade ele foi engenheirado para fazer testes produtivos, tá? Os engenheiros criaram aqui um dispositivo dentro desse chip para que ele se transforme em um receptor de Wi-Fi, né? Só que aí os criminosos descobriram que esse cabo poderia ser usado também para o mal e, por que não, né? É vendido amplamente e disseminado, tá? Então ele é apelidado de OMG Cable porque Oh My God Cable, né? Até tem um vídeo aqui para mostrar para vocês como é que funciona, tá? O atacante ele está com um smartphone ali, já está com um dispositivo para receptar o que está conectado, né? Obviamente a pessoa já está com o cabo plugado e tudo que ele digitar na tela ou no teclado, né, vai aparecer lá para ele. Então ele digitou o username, claro que é só colocou o username, já apareceu para o atacante lá. Password também já apareceu lá para ele. Tá? Então, só para vocês entenderem o quão complicado é, né, pessoal? E assim, ele pode estar a metros de distância de você, tá? Não precisa estar do seu lado, não. Esse dispositivo aqui, ele amplia o sinal de uma forma, assim, estratosférica, tá? É. Original. É. Então aí fica a dica, né, pessoal, de comprar cabo em site confiável, né, de fontes confiáveis, inclusive, e sempre buscar por selo, né? O selo do produto que, apesar de que dá para falsificar facilmente, né, mas, sei lá, é também uma informação que dá para cruzar aí, né? E aí fica também a dica para o USB, né? A gente falou bastante, né, do pendrive, né? O pessoal vai lá, achei um pendrive, vou conectar, né? Ele pode tanto trazer o mal, né, como um arquivo malicioso, mas também pode ter embarcado aqui um dispositivo, né, eletrônico que pode danificar o seu computador, transformar ele num zumbi e coisas aí por aí. Em casa, pessoal, a gente também falou sobre isso, né? Hoje em dia, a facilidade aí de a gente ter tudo conectado, né? Hoje, dificilmente a gente, né, já, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente já vê, é compatível com a Alexa, tem possibilidade de colocar na internet, né? Que é mais fácil, né? Então, visto que a gente tem hoje esse aparato todo, né? Toda essa circunstância em casa, a primeira aqui, sugestão, né? Na verdade, encorajar vocês aqui, é investir em um software de antivírus, tá? Então, a gente também falou bastante de antivírus, tá? Mas eu trouxe aqui, inclusive, algumas plataformas para vocês, né? Do que a gente usa também, do que a gente recomenda. Mais importante que o AV-Test, que é uma instituição independente, ela é agnóstica a qualquer marca de mercado, ela realiza testes anuais de antivírus, tá? Inclusive, vocês quiserem acessar avtest.org, acessar lá, vai ter sempre as listas de antivírus melhores, que foram mais ranqueados, quais detectam mais, qual detectam menos. Tá? Então, de gratuitos, o que é que a gente tem aqui? O Kaspersky Free, o Avast, acho que boa parte desses aqui você já conhece, né? O AVG e o Defender. O Defender hoje vem embarcado já no Windows, né? Então, se você já não quiser colocar nenhum software, o Defender já faz uma proteção básica. Apesar de que a gente viu aqui que tinha uma máquina, num laboratório, a gente viu que tinha o Defender e ele não acusou nada, né? Mas, ok, é uma proteçãozinha. Tá? De pagos também a gente tem o BT Defender, Kaspersky e o Norton. Inclusive o Kaspersky a gente está sorteando aqui, o Família, que ele suporta vários dispositivos, inclusive além do antivírus, tá? Ele tem o cofre de senha e tem VPN. Então, de repente, para quem ganhou, né, o voucher, quiser depois estender, gostou do produto, estenda, a gente recomenda, tá? Sobre modems, né? Modem de operadora de internet ou modem em casa. A primeira dica aqui, pessoal, é trocar isso aqui também já é bem massivo, né? A gente fala bastante, mas é alterar o nome e senha do aparelho, né? Geralmente os dispositivos eles vêm com aparelho padrão, né? Quando você compra um, ele vem com usuário e senha padrão, né? E isso está no documento, está público, todo mundo sabe que hoje um dispositivo da D-Link ou da TP-Link ele tem usuário e senha padrão. Então, se você não trocar, se alguém invadir sua casa, vai ter acesso ao seu modem, seu dispositivo vai acessar sua casa facilmente. Segurança máxima na rede. Eu coloquei isso aqui porque eu não quis trazer termo técnico, tá? Mas hoje, como é que funciona a rede Wi-Fi, né? A comunicação hoje ela é criptografada, porque senão, se o dado fosse hoje, assim, passasse cru, né? Qualquer um interceptaria. Então,
essa comunicação é criptografada. Quando você configura uma rede Wi-Fi, ela sempre pede para você que criptografia ou que segurança você quer nela. Então, o importante aqui é usar no seu dispositivo o máximo que ele permitir, né? Se é WPA2, WPA3, tá? Então, isso, se você também não souber, pode pedir para o técnico que for instalar seu dispositivo, tal, né? Mas é sempre pedir para ele usar, ou você usar, o máximo da proteção que o dispositivo te oferece, tá? Redes separadas também é uma boa prática. Hoje você compra equipamentos que tem lá rede visitantes, né? E você pode separar suas Wi-Fi dentro de casa, né? Por exemplo, inclusive uma boa prática você separar seus IoTs da sua rede corporativa, da sua rede pessoal, né? Com o seu notebook, o seu Android lá, seu Apple, tá? E deixa eu ver aqui. Ah, tá. E desativar o WPS, tá, pessoal? O WPS aqui é uma funcionalidade hoje bem prática, né? Hoje, uma conexão ali, você clica no botãozinho atrás do modem e você pode fazer uma conexão rápida com o dispositivo. Só que ele tem uma vulnerabilidade muito grande. O WPS ele é configurado com um PIN, tá? Então, qualquer um com o mínimo de recurso ali consegue quebrar essa informação e acessar a sua rede. Então, desativo o WPS, ele não serve para nada. E o roteador pessoal, né? Que é uma camada extra. Então, você tem o modem da operadora, você tem um dispositivo lá, você compra um e coloca depois dele. Ela fala, operadora, eu não quero mais o seu Wi-Fi, desativa aí, eu comprei o meu roteador. E aí você configura tudo isso, né? Segurança máxima, rede separada, no seu roteador pessoal, que inclusive vai ser uma camada a mais, né? Vai ter o roteador da operadora e mais o seu, que já tem um outro nível aí de complexidade, né? Falando ainda sobre, só voltando aqui no redes separadas, né, pessoal, que hoje quando você recebe, por exemplo, uma visita também na sua casa, né, um familiar, um amigo, você não sabe o que ele está trazendo naquele dispositivo, né, para dentro da sua casa. Então a rede separada, a rede visitante, é justamente para mitigar esse tipo de coisa, né? Você separa o que é a sua casa, do que é visitante, do que é dispositivo conectado, tá? Aqui, né, uma telinha do Google. Eu trouxe aqui, a gente já viu isso, né? O pessoal mostrou na plataforma do Shodan, como é fácil buscar câmeras online, babá eletrônica, e como é fácil buscar no Google também. Uma pesquisa simples aqui, o Google tem uma plataforma chamada Google Hacking, que ele usa Google Docs, né? São pequenas palavrinhas que tu vai colocando ali na pesquisa, e ele vai trazendo informações. Nesse caso aqui eu fiz uma pesquisa do webcam, e aí me trouxe alguns dispositivos que estão online aí, tá? Tudo isso por conta disso. Ou senha, né, fraca do dispositivo, porque as câmeras de hoje geralmente você coloca para a internet, elas estão disponíveis nos seus aparelhos, né? Então, senha fraca, né? Ou por alguma dessa desproteção aqui, tá? Sistemas atualizados, a gente também viu, né, que o quão importante é ter um sistema atualizado, né? Como aparece hoje as vulnerabilidades e ficam públicas, as pessoas sabem e vão lá explorar aquela vulnerabilidade, né? Então aqui eu trouxe umas telinhas do Android e do iPhone, né, para a gente fazer o ajuste automático, né, porque não custa nada, a gente também às vezes ali no App Store, no Play, dá uma olhadinha se tem algum app precisando de atualização, né? E aí, se você não quiser também fazer isso, tem a atualização automática, né? Você pode ir lá nas configurações, clicar no seu perfil e ativar lá as atualizações automáticas que ele já vai fazendo assim que sair, já vai fazendo, né? O do Windows aí, então, tem ali a mensagenzinha sempre do lado, né? Que tem alguma coisa pendente, tá? Mas e os outros dispositivos, né? E a televisão, câmera, sei lá, controle remoto universal, também precisam atualizar, né? Geralmente vem uma mensagem lá, ou você pode ir no site do fabricante e pesquisar se não tem um driver ou um software mais atualizado para aquilo. É importante também manter esses caras atualizados, que são mais críticos ainda, né? Se a gente não vê o que está por trás ali. Falando rapidamente de backup, a gente também teve ontem uma palestra de backup, né? Que foi bem aprofundado, mas backup em nuvem ou HD externo, né? No caso, inclusive, da Carolina Dickmann, né? Se de repente ela tivesse um backup, sei lá, na nuvem ou até mesmo no HD, ele tirasse aquilo do computador e quando ela levasse lá no técnico, né, não teria vazado aquela informação dela. Então, fica a dica aí do backup, né, sempre ter um backup auxiliar, um HD externo ou na nuvem, tá? Porque daí a gente pode até pensar, como a gente falou muito de ransomware aqui, né? Ah, mas se a minha máquina pegar um ransomware e bloquear tudo, beleza, eu vou lá e formato ela, né? Só que se você tiver informações importantes nele, no computador, no dispositivo que for hackeado,
você vai perder tudo. Então aí fica a dica do backup, né? E aí, para quem tem Alexa em casa, pessoal, outra sugestão aqui, tá? Encorajo vocês também a mexerem nisso aqui, é não pedir para ela salvar as gravações, né? Hoje ela tem isso habilitado. Então você vai falando, ela vai gravando para aprender, né? Só que fica tudo gravado lá. Então, o ideal é vocês irem lá e desligar isso aqui, tá? Quando vocês vão baixar alguma coisa da internet, né? Vai pesquisar no Google, download do Spotify. Não sei se vocês perceberam, mas quando vocês pesquisam, já vê um monte de link, né? Baixa aqui, up downstream, e aí? E aí vai. A probabilidade de você baixar alguma coisa aqui e trazer alguma praga para o seu computador é grande, tá? Porque geralmente eles vão colocar algum adware, algum malware ali dentro. Talvez não crítico, né? Mas pode impactar alguma coisa na sua máquina, tá? Então, sempre pesquisa, quando você pesquisar pela fonte, pelo download, sempre vai na fonte confiável, seja no site, ou vai direto no site e vai lá na área de download, ou se você estiver pesquisando no Google, procura, dá uma roladinha ali no Google, lá embaixo vai estar o oficial, tá? Redes públicas, né? Já fica então a dica, a gente já viu também o quão crítico é estar numa rede pública, numa cafeteria, no aeroporto e tal. Mas aí fica a dica, se eu precisar de fato, não tenho área, preciso mandar uma mensagem para alguém urgente, não realize transação bancária ou qualquer ação que mexa com usuário e senha, compras online, por exemplo, que trafegue dados de banco de cartão, tá? E terminou de usar, esquece a rede para ele não reconectar, tá? Uma outra sugestão é o uso de VPN. Eu trouxe aqui também duas alternativas, que é o Proton VPN e o Kaspersky, que é pago, né? Mas inclusive está no bundle ali que está sendo sorteado, tá? Então, se você depois que terminar a licença quiser aí fazer a compra, né? Continuar pagando, é legal, tá? Você vai ter 3 soluções aí embarcadas nele, tá? Mas aí o que eu quero trazer aqui, né? O Proton VPN é uma solução free, tá, pessoal? Deixar claro aqui. Mas tanto a licença free quanto a paga, ele tem um detalhezinho aqui, tá? Que é não registrar suas atividades online. O que acontece, né? A VPN ela vai criar uma camada, ela vai conectar com o servidor, né? E esse servidor vai criptografar toda essa informação. Tudo que você pesquisar na internet, navegar, vai ser criptografado, mas a VPN tem acesso a isso. Então, eles podem utilizar esses dados de navegação para mandar para empresas de marketing, por exemplo. Então, é importante sempre que você buscar uma VPN, olhar isso aqui, ó, não registra suas atividades online. Quer dizer que ela não vai levar suas informações para uma empresa ou vai vazar alguma coisa ali, tá? Outra dica aqui para download de arquivo, né? Alguns arquivos, né, principalmente zip ou arquivos que são compactados com outras coisas dentro, eles têm uma assinatura. Todo arquivo tem uma assinatura, né, mas esses arquivos, geralmente, na internet, o site disponibiliza a assinatura deles. Nesse caso aqui, a assinatura do arquivo que eu baixei está aqui, né, no site mesmo. Então, ó, quando você baixar esse arquivo, faz o download dele e verifica que é essa assinatura aqui. E como é que eu vejo a assinatura dele? Pode usar o VirusTotal, virustotal.com. Quando você abrir aqui o site, já vai trazer um botãozinho aqui do lado. Tá? Você vai upar o arquivo que você baixou e aí ele vai trazer aqui a informação da hash, ó, MD5. E aí você vai bater essa informação com o que está aqui. Fala, opa, então é a mesma. Beleza, o arquivo não foi alterado, tá? Confidencialidade do arquivo. Ele não foi mexido, alterado no meio do caminho. Beleza? Aqui, para quem gosta de privacidade, né, pessoal, tem o Proton Mail. O Proton Mail ele usa criptografia de ponta a ponta. Obviamente que eu tenho que ter uma outra Proton Mail no meio, lá no outra ponta, tá? Mas se eu não tiver e quiser, eu uso o Proton Mail e quero mandar para alguém do Gmail, por exemplo, que não tem criptografia, né? A hora que eu vou escrever um e-mail, eu vou aqui embaixo, né? Tem um cadeadinho, clico aqui, coloco o usuário e senha. Aí eu vou no WhatsApp, que também é criptografado, falo, fulano, mandei um e-mail para você lá, a senha é tal. Então, ele vai chegar lá, a confidencialidade que o e-mail não vai ser comprometido no meio do caminho, né? E vai chegar lá na outra ponta com a senha para ele descriptografar esse arquivo. Tá? E para conferir vazamento de e-mail, né? A gente já viu também os Have Been Pounded, né? Então, um site aqui para você verificar se teve um vazamento ou não da sua senha, das suas credenciais. E se aparecer vermelhinho ali, troca a senha imediatamente. E você vai descobrir ali, onde será que eu posso ter usado essa conta? Onde será que eu usei esse e-mail, essa senha? Vai lá na fonte, exclui a sua conta, troca a sua senha imediatamente, tá? E consultar se o site é confiável. Né? A gente tem o site confiável.com.br que pode nos auxiliar.
tá? Então, muitas vezes, eu quero, pô, como é que eu vou saber que aquele link do e-mail é falso ou não, né? Esse e-mail aqui já veio por spam, já é um negócio aqui que eu já descartaria, mas, pô, mesmo assim eu quero saber se é um link legal. Eu vou passar o mouse aqui em cima, passar o mouse, tá, pessoal? E ele vai me trazer algumas informações. Mas se eu quiser copiar, eu clico com o botão direito, vou copiar o URL, né, e vou colar lá no site. E o site vai trazer, ó, esse link aí ele é confiável, esse link aí não é, não clica, tem algumas, ele vai dar algumas pontuações para vocês, tá? Mas aqui por si só, né, já com essa informação que vem aqui, eu já vejo que é esquisito, né? Então eu já nem clicaria aí. Pessoal, e é isso, tá? Espero ter contribuído aí para algumas para melhorar, né, a nossa segurança no dia a dia. E me coloco à disposição de vocês aí. Show, Fernando, fantástico, parabéns, obrigado, pessoal, uma salva de palmas aí pro Fernando. Muito bom. Acho que claro, simples, né, com linguajar mais amigável para a gente tentar falar. Pessoal, temos perguntas aqui? Perguntas, temos algumas aqui, só um pouquinho, só um pouquinho. Tá nevando aí nesse pedaço? Bom dia, parabéns, Fernando, pela palestra, foi muito interessante ali os pontos que você levantou. Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas um relato mesmo de algo que aconteceu comigo. Eu havia feito uma compra na internet, num site famoso, site bem falado, recomendado, e após feita a compra, enquanto eu estava esperando ele, eu sabia que ele ia demorar mais ou menos 2 semanas para estar chegando. Quando deu uma semana, eu recebi um SMS, desse mesmo, teoricamente, mesmo site que eu comprei, dizendo que havia tido um problema com a minha compra e eu poderia acessar o link para estar verificando o que poderia ter sido. Assim, um link bem parecido, bem igualzinho assim com o original. E o que eu fiz ali na hora para não estar clicando? Eu copiei e eu procurei na internet um verificador de link. Aí, colando ali, ele trouxe informações que essa URL havia sido recentemente feita, ela não aparecia muito frequente no Google, não tinha protocolo HTTPS, e a partir disso eu não cliquei nesse link. Aí depois, numa máquina virtual, abri para verificar e assim, foi exatamente igual, assim, mesmo estilo do site original, e pedindo meu CPF para estar verificando essas informações. Então, acho que fica a dica aí, né, para o pessoal também. E bom, poxa, bem parecido ali, poderia ter ficado facilmente. Com certeza. Não, legal, João, é isso mesmo, né? Então, a fraude hoje não tem limites, né? O clone do site hoje é praticamente idêntico ao outro, né? Então, para você descobrir se tem algum link malicioso, só mesmo com ferramentas, né? Algum apoio ali para... E eu desconfio, né? Desconfiar sempre, né? Hoje a gente sempre vem falando aqui, desconfie sempre. E tem algumas soluções que podem te ajudar a descobrir se o site é confiável ou não. Ele vai fazer algumas checagens, né? Não, e acho que uma dica interessante aqui você recebeu, né? Eu entro no site, porque todo site, né? Todo site que você está fazendo de compra, tudo, tem ali a sua parte de navegação das suas compras, o status, né? Então, legal, recebi um alerta. Eu entro no site, acesso a minha conta pelo site, aí eu vejo como está o andamento da minha compra pelo site. Nós temos o cuidado que a gente tem que ter aqui, né, Fernando? São sempre dois, né? Eu posso ter tido um vazamento de informações do site, né? Ou o processo hoje que existe naquela empresa, ele pode ter, entre aspas, né, um insider que eu faço parte do processo formalmente, mas eu estou vendendo as informações para alguém para justamente gerar esses insumos para ver se alguém cai. Então, não necessariamente a empresa que foi invadida, mas o processo dele foi comprometido por alguém que tem que fazer parte e ele está vendendo aquela informação. Tá? Então, acho que uma dica importante nesse caso legal, recebi, eu entro no site. E aí eu faço acompanhamento por lá, porque aí eu tenho a certeza, né, que aconteceu ou não alguma coisa. Tem mais uma aqui. Legal, Alex. Bom dia, parabéns, Fernando, Dia, ficou muito obrigado. boa a apresentação. Eu tenho uma dúvida referente a eletrodomésticos, né, num todo que a gente compra hoje, né, às vezes a gente importa até mesmo da China, que hoje está tudo interligado, máquina de lavar, Alexa, cafeteira e tal.
Então, eu queria entender uma recomendação, né, para proteção familiar mesmo, de casa doméstica, do que a gente pode estar fazendo quando a gente adquire um eletrodoméstico desse que vai ser conectado à nossa rede. Legal, Poliana. Bom, a dica é a rede separada, né? Eu acho que é é um bom começo, tá? Porque você vai estar separando fisicamente os equipamentos, então você tem dispositivos hoje na internet que fazem isso já nativamente, né? Redes separadas de visitante. Então você lá separa o que é dispositivo IoT, o que são seus dispositivos e até uma rede para um visitante quando vier alguém na sua casa, você disponibilizar uma rede, tá? Mas eu acho que vale a dica aí da rede separada, separar isso, tá? E manter eles sempre atualizados, tá? Sempre buscar uma atualização, se eles não fizerem automático, ir no site do fabricante, buscar uma atualização de 6 meses, a cada 6 meses, sei lá, e buscar essa atualização aí, tá? Temos mais uma aqui, Fernando. Vai lá, Vitão. Fernando, parabéns mais uma vez. Obrigado. Você falou sobre atualização de software, né? Manter os equipamentos atualizados. Aqueles aparelhinhos que a gente tem em casa de PTV dos canais, a gente tem que manter. Não, brincadeira. Não é essa a pergunta. Não, a pergunta acho que eu sempre quis perguntar, mas acho que eu tinha medo de expor a ignorância em relação a essa pergunta. Falam sobre tamanho de senhas, né? Senhas de banco tem, sei lá, 6 números, por exemplo, né? E que é fácil de quebrar, né? Então toma cuidado. Mas, cara, não tem uma proteção aí do número de vezes que você faz a tentativa? Como que o cara vai conseguir confrontar a senha se ele só vai ter 2 chances? E aí, a sua senha vai ser quebrada. Se você tentar 2 vezes, se ele pegar a tua senha para quebrar, tentar quebrar, né? E ele vai testar como que aquela senha, ela tá quebrada. Você diz pela tentativa de vezes que vai bloquear aquele Exato, e acesso. que vai acabar bloqueando. Então, assim, em 1 minuto quebra. Cara, mas se ele tentar 2 vezes... Que hoje tem mecanismos que são robôs, né? Que fazem tentativas espaçadas. Então, eu sei que aquele site ou aquele dispositivo, ele tem... se eu digitar 5 vezes errado, ele vai me bloquear, eu espaço isso. Então, eu faço autenticações diferentes, eu faço tipo de coletas, né? De tentativas em espaços diferentes para ele não achar que isso é um robô ou alguém que está tentando digitar a senha errada. E uma coisa importante, né? Para cada acesso certo, eu zero o contador. Então, banco, né? Ou qualquer outro, né? O contador de bloqueio é para quando você está digitando errado. Então, digitei uma vez errado, digitei 2, ele está ali. 1, 2. A terceira vez que você digitou certo, ele zera o contador. Ele não é contínuo, né? E com o espaçamento, o hacker também faz o quê? Ele mantém uma probabilidade. O cara vai entrar uma vez por dia no banco. Então, eu vou tentar 4 hoje, não deu certo. Eu tento 4 amanhã, 4 no dia seguinte. A gente não pode esquecer de uma coisa importante, né? Eles têm uma coisa muito importante, é o tempo. Eles programam, e não é que o cara tá ali o tempo inteiro, ele programa o robozinho dele e o próprio robô vai fazendo aquilo. Na hora que der match, o robô mesmo alerta ele, aí ele volta a atenção para você. Mais alguma pergunta? Né? Tem uma aqui? Não? Não? Mais alguma pergunta? Não? Opa, temos uma aqui. Oi. Muito boa apresentação, linguagem de fácil entendimento, poderia ser repassado. Tem algum texto ali. Depois a gente lê. Não, acho que não é pergunta, é só uma colocação dele. Mas Tá ok. Parabéns, Fernando. Obrigado. Na verdade, é uma dúvida bem leiga, tá? A gente fala de Wi-Fi, né? Do cuidado de onde você se conecta, né? E aí me surgiu essa dúvida, né? Hoje eu, por exemplo, com o meu telefone pessoal conectado aqui no Wi-Fi da Malve, né? Eu apresento algum risco para a empresa no que eu estou utilizando aqui? E, ao contrário também, caso a empresa sofra algum tipo de ataque, eu, enquanto usuário que estou conectada nessa rede, também sofro alguma possibilidade de invasão? Bom, a primeira pergunta, né? A Malve, né? Falando da Malve, né? Ela tem uma rede separada para isso, né? Então, quando você se conecta no seu dispositivo, ela vai te levar para uma área que não está conectada com os outros equipamentos, né? Com a rede da Malve mesmo. Então, essa rede é apartada, então não teria nenhum risco para a Malve, tá? Agora, se você... a outra pergunta é se você...
Ela o tá, risco. ela É, estando conectada na rede. e a Malve sofre o ataque ataque. e ela tá na casa dela conectada na Malve. Aí sim, aí você corre esse risco. Tá? Também porque Tanto você vai que- estar conectada via VPN, você vai estar conectada na rede da empresa. Então, se sofrer um ataque, obviamente ele vai ser espalhado, né? E onde você estiver conectada, você vai ter esse ataque. Tanto que uma prática, né? Uma prática utilizada é quando eu sofro um ataque, a primeira ação que eu faço é isolar a empresa. E não só pensando na proteção de quem está conectado, mas pensando na proteção que eu tenho que ter do atacante. Ele está conectado. Como ele está conectado, como eu não sei por onde ele entrou, como é que eu faço para garantir que ele vai parar a ação dele para dar tempo de eu trabalhar? Eu isolo a empresa. Então você corta a comunicação da empresa com a internet. Então nesse momento, você em casa, você para de trabalhar, mas não deu tempo, por exemplo, talvez de você sofrer o ataque. Então, a prática, a gente chama inclusive isso de red button, né? Então, a empresa, a gente estrutura para que eu tenha ali um botão vermelho onde eu chego lá perto e isolo a empresa. Eu paro a empresa, mas eu paro o ataque, eu paro o atacante de continuar fazendo o que ele estava fazendo dentro do meu ambiente. Mas num ataque numa empresa, uma das coisas que a gente faz é monitorar o ambiente, é monitorar o mercado. Então, se eu sei que, por exemplo, o Vitor é o meu fornecedor e o Vitor sofreu um ataque, se eu tenho uma comunicação com o Vitor, eu corto a comunicação. Não importa o que isso vai causar de impacto para mim, eu corto a comunicação com o Vitor. Até eu entrar em contato com o Vitor e falar, Vitor, e aí, como é que tá? Cara, sofreu o ataque, e aí eu espero o Vitor se restabelecer, me justificar que agora ele tá ok, para voltar essa comunicação com ele, tá? Então é uma prática de mercado. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Temos mais uma aqui. Bom dia. Bom dia. A Malve já sofreu algum ataque hoje? E o que vocês têm de ferramenta para monitorar isso? Bom, ataque. Enquanto eu estou aqui, né, nesse quase um ano, graças a Deus a gente não teve nenhum ataque, né? Mas aí, como o Alex mesmo comentou, né, sobre monitoramento, então a gente hoje tem monitoramento na Deep, na Dark, né, para fora, e a gente tem também monitoramento interno. Então a gente investiu aí também no monitoramento para também soluções de segurança pesadas, né, para a gente separar a rede, inclusive, e monitorar o dia a dia aí da atividade na rede, tá? Mas a gente tem sim monitoramento. Vou aí, até complementar aqui, né? Então, primeiro não existe uma bala de prata, né? Então, se algum fornecedor chegar para você e falar, cara, tranquilo, vou te implantar uma solução que vai cobrir 100%, da tapinha nas costas, muito obrigado, bloqueia ele, né? Então, você tem várias ações que precisam ser feitas, né? Desde a configuração eficiente dos seus firewalls, comunicações de internet, contratação de produtos, né? Então você vai ter que contratar ali um bom produto de EDR, você vai contratar produtos, por exemplo, como um NAC, para poder garantir o acesso de quem está entrando, o dispositivo está entrando na sua rede. SOC, né? Você vai contratar, e é muito mais fácil contratar do que ter interno, né? Um serviço de monitoramento, que é o SOC, onde você vai jogar todos os seus logs para esse parceiro, ele vai criar casos de uso e vai entender como é o comportamento, e caso mude algum desses comportamentos, ele vai ter um plano de ação para cada item, para bloquear, para mitigar, né? Então, a gente sempre deixa claro que o ataque, uma empresa ou uma pessoa sofrer um ataque, não é se ela vai ou não, é o quando. Então, você se prepara para ter a maior visibilidade possível para fazer uma coisa que a gente chama no framework de segurança, que é o blockchain, que é o quebrar a corrente. Então, durante o ataque, eu consigo identificar e quebrar o ataque o mais rápido possível para diminuir o estrago feito. E eu ter um plano de retomada. Porque pode ser que, mesmo com tudo isso, não dê tempo de eu tomar uma ação antes de eu sofrer um impacto muito grande e ter o meu parque, por exemplo, criptografado. Então, qual que é o meu plano de retorno? Então, eu preciso também estruturar meu plano de retorno. Então, o investimento em segurança, ele é um investimento que precisa ser feito, cada vez mais ampliado,
infelizmente, segurança é caro, soluções de segurança são caras, profissionais de segurança são caros, porque são os profissionais qualificados. Então, é o caso que a gente estava mostrando aqui do ataque que o Fernando mostrou aqui do Oh My God, do cabo. Cara, eu tenho que ter na minha mente uma dúvida. Por que que um cabo oficial custa 200 e o cara tá me vendendo um cabo por 10? Então, eu não tenho um risco. Poxa, se eu tenho soluções de mercado para uma proteção das minhas máquinas que custam, sei lá, 500 mil, por que que o cara tá me ofertando uma por 10? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso também, porque o barato pode sair muito caro nesse quesito, tá? Mas é uma mescla. Você tem que ter uma mescla. Aqui na Malva a gente vem investindo, principalmente nesse último ano, muito pesado em tecnologia, pessoas e processos para diminuir a minha exposição ao ataque, estar mais preparado. A gente costuma brincar muito, né? Quando eu for atacado, que seja pelo menos por um grupo especializado e não pelo garoto que está ali em casa assistindo TV e mexendo no computador ao mesmo tempo, tá? Mas é tempo, você tem que começar hoje para colher amanhã. Se você demorar, quanto mais você demora, mais difícil vai ficando. Segurança requer tempo. Você não implanta, inclusive você não implanta segurança do dia para a noite. Você precisa de tempo para fazer isso. Se eu não tenho segurança, ele é no mínimo um programa de 3 a 5 anos, para que ele consiga ter uma maturidade muito boa. Mais perguntas, gente? Não? Não? Não podemos fechar, então. Pessoal, vou pedir então de novo uma salva de palmas aí para o Fernando. Obrigado, Fer. Muito obrigado, muito boa. E aí a gente vai ter 3, então vamos ter 3 brindes. Então, por favor, acesse aí o QR Code. Então vamos lá, pessoal, ó, acessem, tirando o Vitor, todo mundo pode ganhar, né? Porque o Vitor já está montando uma lojinha na OLX. Oi? Pessoal, ó, só 2 recadinhos, tá? Então a gente vai ter agora às 11 horas a palestra de um parceiro nosso. Essa das 11, ela é exclusiva para a Malve, né? E para a equipe de TI da Malve, tá? Então vou ter que pedir para os nossos convidados aí depois, infelizmente, se retirarem, porque foi um pedido do parceiro, né, para poder fazer a palestra, né? Então, para quem é da Malve e da TI da Malve, a gente vai ter a palestra presencial agora às 11 e também pelo Meeting, né? Para a palestra das 14 horas, também ela é exclusiva para a Malve, só que ela é somente presencial, ela não estará no Meeting devido ao conteúdo que vai ser abordado, né? Então a gente vai ter um especialista aqui de segurança que vai falar, né, sobre OSINT. A gente passou para ele 10 nomes de 10 pessoas nossas que se prontificaram a deixar ele pesquisar a vida, então ele vai trazer coisas bem interessantes, né? Então a gente vai ter que deixar também essa exclusiva e essa só para quem tiver presencial, para a gente não correr o risco de vazar alguma coisa e talvez deixar alguém aí, né, com vergonha, tá? Então só reforçando isso, estamos aguardando aqui mais uns minutinhos só para poder fechar ali o sorteio. E aqui só queria reforçar, porque a gente falou acho que umas 2 ou 3 vezes essa semana aqui, talvez tenha ficado alguma dúvida, né? A gente falou muito do problema do SIM swap, né?
E, poxa, como é que eu me defendo? Né? Infelizmente, eu, como cliente, não tenho como me defender, porque o SimSwap ele é feito direto na operadora. Então, o que é o SimSwap? Eu tenho o meu celular, dentro do meu celular, ou eu tenho um chip físico, né, que é onde está a minha linha telefônica, ou um chip virtual, porque os aparelhos novos agora já estão trabalhando com esse chip virtual, né? E o ataque de SimSwap nada mais é do que uma engenharia social feita na operadora do meu celular, aonde o atacante se passa por mim e convence o atendente a fazer a transferência do meu número de telefone para um outro aparelho, tá? Então, infelizmente, isso está fora da sua mão, né? E as operadoras, o que as operadoras têm feito, né, para impedir esse tipo de ataque? Muitas operadoras têm implantado, né, a biometria facial, principalmente para este tipo de serviço. Então, você vai fazer, seja na loja, seja no call center, né? Ela pede para você abrir o aparelho, o aplicativo da operadora para fazer, né, a varredura facial, justamente para poder impedir que esse tipo de serviço aconteça. E você só vai saber que aconteceu quando o seu telefone para de funcionar e aí já é tarde, né? Porque a pessoa, o atacante já configurou tudo, sabe que você às vezes configura SMS, o número de telefone para confirmação, acessa seu banco, aí faz o que a gente sabe que acaba acontecendo, tá?